Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Icasa finaliza trabalhos e elenco já está concentrado para jogo diante do Guarani de Sobral, amanhã na Arena Romeirão. Presidente do Guarani fala sobre especulações e também a permanência, a possibilidade ainda da permanência do rubro-negro na primeira divisão. Sem o atacante Ciel, o Ferroviário seguiu para jogar contra o Campinense, lá na Paraíba. Fortaleza goleia e se classifica para a segunda fase da pré-Libertadores. Ceará deverá ter força máxima no clássico contra o Fortaleza, domingo no Castelão. Confira também os principais jogos do final de semana. Seleção brasileira convocada para amistoso contra Marrocos com algumas novidades. E nos jogos do Icasa amanhã e do Guarani na próxima segunda-feira serão prestadas homenagens à presidente da Câmara Municipal de Juazeiro, que foi encontrada morta nesta sexta-feira. 18h07 no Vale Esportes, que já está no ar. 99,9. Nesta semana, o Cariri da Sorte vai fazer você andar de Fiat Mobi 0 km. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi. Isso mesmo, um Fiat Mobi 0 km só pra você. É demais! 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. 20 giros de 500 reais. E o título é baratinho, só 5 reais. E com dupla chance de ganhar. Você não vai ficar de fora dessa. Tem carro e muito dinheiro esperando por você. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar, tudo pra
sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Pavimenta Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Marco Valério. Amanhã tem jogo do Verdão para você acompanhar no timaço da Vale FM, casa contra Guarani de Sobral. Você vai acompanhar aqui no nosso timaço da Vale FM. Bom, e a gente vai trazer o boa noite dele também, João Filho, conosco nesta sexta-feira. Boa noite, JF. Boa noite, Marco. Boa noite para você. Boa noite a você que nos acompanha pelo Vale Esportes da Vale FM. Aqui estamos no último encontro da semana com informações do nosso futebol. E, Marco, lamentar esse fato trágico, essa situação terrível que pegou todos nós de surpresa aqui na cidade de Juazeiro do Norte. A partida, o falecimento precoce da presidente da Câmara Municipal, a doutora Iane Brena, juntamente com o seu namorado, o Rickson, dois jovens que infelizmente nos deixaram tão precocemente nas primeiras horas da manhã de hoje, né? Tristes informações que foram confirmadas ao longo do dia. Obviamente que a polícia e todo o processo investigatório trabalha já numa linha de raciocínio. E para que a gente não entre em mais especulações, a gente espera sim uma definição do caso, né? A própria autoridade policial que possa falar sobre essa situação. Quero aproveitar, já que você tocou no assunto, João Filho, que a Federação Cearense de Futebol informou na tarde de hoje que serão prestadas homenagens à doutora Iane Brena, tanto no jogo do Icasa amanhã contra o Guarani de Sobral, com 1 minuto de silêncio antes da partida, bem como também no jogo do Guarani contra o Caucaia na próxima segunda-feira. E a gente informa aqui aos ouvintes da Rádio Vale FM o velório, né, da médica e vereadora Iane Brena será a partir das 20 horas no Centro de Velório Anjo da Guarda. Ainda não temos informações com relação ao velório do rapaz, né, no caso o Rickson,
mas Daiane está confirmado a partir das 20 horas. A Iane, que era irmã do deputado federal Yuri do Paredão, muito conhecido, recentemente eleito. A Iane era filha do nosso amigo Ebinho, né? Ex-presidente do Guarani. Ex-presidente, né? do Guarani, figura muito conhecida do nosso esporte aqui na região do Cariri. E a gente envia, né, João Filho, as nossas condolências. Certeza. Eu imagino o que é que meu amigo Ebinho deve estar passando nesse momento. Não é fácil para ninguém. Olha, todos nós que nem somos da família ficamos tão abalados durante todo o dia diante dessa situação. Imagine os familiares, tanto de um lado como do outro, né? Dos dois lados. Jamais a gente vai conseguir encontrar aqui palavras que possam classificar a dor de ambas as famílias nesse momento tão difícil. A família do Ebinho, que é próxima da gente aqui, conhecemos o Ebinho, nosso amigo particular, a gente abraça e deseja muita força nesse momento para a esposa do Ebinho, a dona Márcia, ao Yuri, o irmão da doutora Iane, que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento tão difícil. Da família, das duas famílias, né, que passam por um momento tão complicado. Nossas condolências, um fato lamentável e que deixou todos nós tristes. Hoje foi uma sexta-feira triste, essa que é a grande verdade, mas vamos em frente, vida que segue, vamos em frente com o nosso Vale Esportes. Amanhã tem casa contra Guarani de Sobral, jogo que vale a liderança. Que pena que o Crato perdeu ontem à noite, segue na lanterna do campeonato, assim como o Guarani está na lanterna do quadrangular contra o rebaixamento na Série A. O Barbalha vai jogar domingo contra o Pacajus. Expectativa de boa presença de público lá no Inaldão. O torcedor do Barbalha tem que ajudar mesmo o time. O Guarani já joga na segunda-feira. Enfim, os nossos clubes em ação. E a gente já traz o Aloísio Vilar atualizando o torcedor do Icasa. Afinal de contas, o Verdão já entra em campo amanhã. E olha, Aloísio, eu vi muita gente dizendo hoje que vai para esse jogo. É um jogo que vale a liderança isolada do campeonato da Série B. Boa noite, Aloísio. Boa noite, Marco Valério. Boa noite, João Filho. Para você ouvinte que sintoniza a Vale FM, exatamente, Marco. Amanhã é confronto de líderes na Arena Romeirão e casa contra o Guarani de Sobral a partir das 5 horas da tarde. O Verdão vem embalado, né? Após a vitória sobre a equipe do Horizonte pelo placar de 3-1 na última quarta-feira também na Arena Romeirão. A equipe vinha com várias desconfianças após a derrota fora de casa para o Itapipoca, mas após o jogo da quarta-feira, JF Marco, a gente já percebe um novo ânimo, não só do elenco, mas também do torcedor do Icasa, que promete comparecer em um número bem maior amanhã às arquibancadas da Arena Romeirão. E a gente aproveitou para conversar com dois atletas da equipe casiana. O primeiro deles que vai conversar conosco é o volante Elivelton, que faz ainda uma análise desta vitória da última quarta e também da expectativa para enfrentar amanhã o Guarani, no qual ele considera um clássico. Boa noite. A gente sabia que a gente vinha abre aspas, um pouco pressionado para esse jogo. Do último jogo, um jogo difícil que a gente encontrou, um jogo que a gente não esperava aquela chuva, né, que teve, o campo estava muito irregular para jogar. A gente sabe da qualidade da nossa equipe, como a gente pega aqui na arena, a gente bota a bola no chão, a gente tenta jogar. A gente sabia que a gente conseguiria fazer um bom jogo, a gente sabe que a gente é forte aqui dentro de casa e eu estou muito feliz pela vitória do grupo. É uma vitória importante, que a gente conseguiu os 3 pontos, que a gente conseguiu voltar à liderança da competição. Então a gente vai continuar forte, a gente ainda não conquistou nada, a gente está começando a construir a nossa história aqui no Icasa e a gente quer mais. E agora dá pro torcedor lotar esse Romeirão sábado, né? Não, sábado é clássico, né? Sábado é clássico, clássico não se joga, clássico se ganha. Então a gente vai com tudo para ganhar e a gente espera que a torcida lote o Almeirão aí. Olha aí, clássico não se joga, clássico se ganha. Tá bem confiante aí o Elivelton para essa partida de amanhã. E quem também conversou com a gente foi o atacante Emerson Catarina, que fez a sua estreia na quarta-feira. Já teve uma boa atuação, a gente pôde perceber que o Catarina, mesmo em uma função que não era dele ali pelo meio campo, ele correspondeu bem. Apesar de ter errado um pouquinho na pontaria, né? O torcedor ficou um pouquinho na bronca, mas em um contexto geral, a atuação do Catarina foi muito boa, inclusive cobrando a falta que deu origem ao primeiro gol do Verdão contra o Horizonte. Boa noite a todos, rapaz. Foi uma estreia boa, a gente conseguiu
objetivo, que era a vitória, é não deixar cair, né? É daí para melhor, a gente continuar evoluindo, procurando dar cada vez mais o nosso melhor para a gente sair com um resultado positivo. Mesmo com pouco tempo de treino, já deu para sentir ali o entrosamento? O cara chega a ser um pouco complicado sobre o entrosamento, mas ali a gente conversando, um falando com o outro, igual a gente passou o jogo todo conversando, a gente procurando, os meninos procurando me ajudar e eu tentando entrar no ritmo deles. E deu certo, né? Jogo difícil, complicado, mas todos nós sabemos a dificuldade que é a segunda do Cearense. Mas para esse próximo jogo é a gente não deixar cair, continuar evoluindo e procurar a vitória, né? Que é o mais importante nesse momento. Confronto de líderes, né? Icasa e Guarani de Sobral tem o mesmo número de pontos. O que é que vocês já têm de informação do adversário até esse momento? O professor já passou algumas informações aí do adversário. É o jogo da liderança, né? Que já, apesar da gente estar na liderança, mas é um confronto direto, né? Aí a gente vai procurar dar o nosso melhor e ganhar, né? O nosso foco é isso, é ganhar para a gente continuar aí líder. O tempo de um jogo para o outro agora foi curto, né? Quarta-feira teve jogo e amanhã de novo. Deu tempo aí se preparar, deu tempo para assimilar mais alguma coisa? Deu sim, deu para descansar legal, dá para a gente chegar 100% aí para essa partida. Aí o Emerson Catarina, uma das novas aquisições da equipe casiana. Boa sorte para ele, que tenha mais uma boa atuação agora diante do Guarani de Sobral. Só que, Marco e JF, nós teremos aí nessa partida de amanhã o retorno de 3 jogadores que foram expulsos lá em Itapipoca. O zagueiro Lucas Anselmo, o volante Hércules e o meia Felipe Sales. E, teoricamente, o Felipe Sales volta para a sua posição de origem, né? Meio campista. Então, o Marcelo vinha trabalhando sempre ali no meio com 3 homens, né? No caso, o Jardel, Elivelton e o Felipe Sales. E o Catarina estava naquela função. Então, vai depender aí do que o técnico Marcelo Vilar viu nos últimos treinamentos para saber como é que vai ser amanhã que o Icasa vai começar jogando. O fato é, a equipe realizou o último trabalho hoje pela manhã, para surpresa de todos, né? Hoje à tarde não aconteceu nenhum trabalho, a equipe já está concentrada para o jogo de amanhã. É um confronto muito tradicional, né? Inclusive, o equilíbrio marca esse confronto entre Icasa e Guarani de Sobral. São as 2 maiores equipes do interior cearense, até pelas conquistas, pelas participações em competições nacionais. O Guarani de Sobral já foi campeão de Série D de Campeonato Brasileiro. O Icasa já jogou 4 anos de Série B do Campeonato Brasileiro. São equipes que já estiveram também na Série C, Copa do Brasil. O Icasa já esteve entre os 16 melhores da Copa do Brasil num determinado ano. Ou seja, são 2 equipes muito tradicionais e que têm torcidas numerosas, tanto o Icasa aqui no Cariri, como o time do Guarani lá na Zona Norte. Agora, as diretorias passadas têm maltratado os torcedores, tanto do Icasa aqui como do Guarani de Sobral lá. Porque se você pegar um recorte aí dos últimos 5, 6 anos, o que Icasa e Guarani jogaram, Guarani de Sobral, o que Icasa e Guarani de Sobral jogaram de segunda divisão de Campeonato Cearense não está no gibi. Então, eu sempre digo aqui, no meu entendimento, os clubes, eles são um reflexo dos seus dirigentes. Então, são 2 equipes muito fortes, tradicionais do futebol cearense, são as equipes mais tradicionais do interior, juntamente com o Guarani. Mas eu até coloco um pouquinho à frente Icasa e Guarani de Sobral pelo tamanho de suas torcidas e pelas participações em competições nacionais, e vão se encontrar agora numa segunda divisão. No mundo ideal, nunca seria, Aloysio, para o Guarani de Sobral jogar uma segunda divisão de Cearense, pelo potencial que tem, muito menos o Icasa, que é um time que tem uma torcida espetacular, é uma marca muito forte. Mas é o que temos para o momento. E eu acho que vai ser um jogo muito bom, porque o Icasa vem de uma vitória importante contra o Crateús e o Guarani de Sobral vem numa crescente dentro da competição. Inclusive, no último jogo ganhou do Itapipoca, que passou fácil pelo Icasa. Mas é bem verdade que cada jogo tem a sua própria história e a gente prevê uma partida muito boa e o torcedor do Icasa deve ir lá para apoiar o Verdão. É isso, Marco. Você citava as últimas participações de Icasa e Guarani de Sobral. Com relação ao Icasa, de 2017 para cá,
é a 5ª participação do Icasa na Série B do Cearense, né? Foram 4 anos consecutivos, de 17 a 20, e a equipe retornou este ano, infelizmente, por um erro, que nem vale a pena a gente estar voltando aqui, né? Mas o Icasa não caiu em campo ano passado para a Série B. Enfim, agora... Foi pior ainda. Foi pior, Foi pior ainda. O que aumenta a cobrança do torcedor. Por isso que o torcedor estava tão chateado, e mesmo a equipe vencendo, invicta, ele já cobrava. E aí na primeira derrota já teve ali manifestação, protesto, mas enfim, é vida que segue, o Icasa já venceu, conseguiu retornar à liderança do campeonato e deve continuar nessa caminhada amanhã. Deixa eu mandar um abraço aqui no final da minha primeira participação pro J. Newton, que é a Sarita Show, nosso colega radialista. Abraço pra ele. Tá lá no Bar do Jonas. Um abraço a toda a galera que tá sintonizada aqui no Timaço da Vale. E tem um detalhe, esse jogo de amanhã é muito importante o Icasa vencer, João Filho, porque depois o Icasa sai para 2 partidas fora de Juazeiro do Norte. E a gente sabe que o fator Romeirão, ele sempre foi muito importante para o time do Icasa, e do ano passado para cá, as grandes vitórias do Icasa foram nos seus domínios, na Arena Romeirão. O Icasa realmente, sem querer fazer nenhum tipo de comparativo, vira um leão dentro da Arena Romeirão. Fora é um gatinho. Então tomara que amanhã o Icasa seja esse animal forte para ganhar o jogo do Guarani de Sobral, que é o Bugre lá da Zona Norte, João Filho. É isso, amanhã 17 horas, total cobertura da Vale FM, Icasa e Guarani de Sobral, mais um compromisso do Verdão em busca de mais 3 pontos para continuar no elevador, subindo na tabela de classificação. Subindo na tabela da segundona. O Aloysio volta daqui a pouco com mais do Icasa. A hora do Timaço. Em Juazeiro são 18 horas 26 minutos, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, Marco, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Mandar aqui um abraço pro Adriano, que eu encontrei hoje num supermercado aqui em Juazeiro. Ele é grande ouvinte aqui do nosso programa, é lá de Caririaçu, e me fez uma pergunta que eu não soube responder, João Filho. Qual foi a pergunta? Ele perguntou quem era Los Pedes. Você não sabe? Não. Sei que Los Pedes não tá aqui na equipe. Não tá hoje aqui não, Los Pedes. Tá viajando. O ESC Pré-Vestibular comunica que já estão abertas as matrículas para turmas do Pré-Vestibular e Enem 2023. E uma novidade: o ESC Cursos tem a turma ESC Med com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo, faça parte do cursinho que tem o maior índice de aprovação em vestibulares e Enem. Além da melhor equipe de professores, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações no ESC Cursos 999822476. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Bom, para você que é vendedor de joias ou quer iniciar o seu próprio negócio, a Ultimaço recomenda: procure a Dourados, folheados com garantia, melhor preço do mercado. Porém, se você já é fabricante, quer banhar a sua mercadoria com segurança, então venha conhecer a mais moderna linha para folheados do Brasil. Dourados Joias, transformando o seu sonho em realidade. A Dourados fica na rua Ivani Feitosa, número 9, com os telefones 35666119, WhatsApp da Dourados 999933031. Conosco também a Grage Veículos, compra, vende e troca seu carro seminovo com qualidade, procedência, garantia do mercado. Você encontra na Grage Veículos, que tem as menores taxas, olha, a melhor negociação e carros com procedência. É na Grage Veículos, Avenida Padre Cícero 1215, bairro Salesianos, telefone 99208-8592, onde a satisfação do cliente é a nossa meta. Um abraço aqui pro querido Jader Guga. O Jader passou ali do Sacolão das Frutas. Tem uma turma escutando a gente, pessoal lá do Sacolão, Edith, Juscelino, Naldo e a Severina. Um abraço, obrigado pela audiência. Bom, deixe-me falar também do Colégio Compasso. Você pode fazer a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, uma estrutura muito boa, professores altamente qualificados, vale a pena, viu? Matricule seu filho, sua filha no Colégio Compasso, na rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes. Mais informações 3571-0531. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas? Energia, a Gênesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso, condições especiais para você adquirir
adquirir o seu sistema de geração de energia solar. Financiamos 100% no seu projeto e a parcela fica equiparada ao que você paga hoje com sua conta de energia. Também parcelamos no seu cartão de crédito em até 18 vezes. Gênesis Solar, chama no zap 981237956 ou vai lá no estacionamento do Cariri Shopping. Deixe o sol pagar a sua conta de energia. Bom, Timaço da Vale tem. A gente está ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, com o oferecimento da pizzaria e hamburgueria Uval. Você pode fazer o seu pedido pelo 988-42-9514. Só Fubê Service, que tem películas de alta qualidade para você, revestimento Fubê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Só Fubê Service é produto de primeira qualidade. Informações no WhatsApp 98805-4899 ou na rua José Marrocos 408. Um abraço pro amigo Edilson da Sofumê, grande torcedor do Guarani e do Corinthians. Atenção você do Crato, a nova loja Glam Moda tem tudo em bolsas e sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense para você mesmo ou presentear alguém com bom gosto. A nova sensação do nosso comércio fica no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no bairro no centro da cidade do Crato, onde você será muito bem atendido. Então, você que está ligado aqui no Timaço da cidade do Crato, visite a loja Glam Moda e sinta-se em casa. Lembrando que o programa Vale Esportes tem oferecimento nos produtos Ambev, porque o Cariri ganhou mais uma empresa que chega para ser líder no segmento. Ambev, pipocas doces e salgadas, salgadinhos pipocleps com vários sabores e os snakes de cebola e bacon deliciosos. A garotada adora e os adultos vão se apaixonar como petiscos. Procure nas bombonières os nossos produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, é do Cariri. Bom, domingo agora tem Cariri da Sorte, é isso mesmo, viu? E nesse próximo domingo você pode ganhar um Fiat Mobi 0 km, é verdade. Eu vou repetir pra você, tem um Fiat Mobi zerinho do quarto sorteio do Cariri da Sorte. Tem mais, hein? R$5.000 do primeiro ao terceiro prêmio e no Giro da Sorte 20 sorteios de R$500 cada. Volto a repetir, no quarto sorteio um Fiat Mobi zerinho e tudo isso por apenas R$5 para você. Comprando o Cariri da Sorte, você está ajudando as ações da Pai Brasil. Compre já o seu Cariri da Sorte, é daqui, é do Cariri. E você falou agora há pouco do Colégio Compasso, João Filho, e o Colégio Compasso, que é referência no ensino aqui em Juazeiro do Norte, no Cariri, está recebendo currículos de professores e pessoas para trabalhar com serviços gerais. Interessados, procurar lá o Colégio Compasso, né? Pode procurar nas redes sociais também, lá na rua Odilon Gomes, no bairro Tiradentes. Só confirmar o endereço aqui, Odilon Gomes 474, lá no bairro Tiradentes. Você vai encontrar lá o Colégio Compasso para ter informações aí e quem sabe trabalhar, fazer parte da equipe, né? Tá certo, portanto, aí, essa oportunidade de emprego. Vamos falar de churrascaria Mão de Vaca? Fale, por favor. O melhor churrasco da região do Cariri, para você passear lá com a família, né? Aquela alimentação sempre deliciosa, feita com todo carinho, aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram nossa região. Churrascaria Mão de Vaca, delivery 98865-7741, JR. A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM do Hotel Abuarama, a casa do caririense na capital cearense. Faça a sua reserva pelo WhatsApp 0 operadora 85-3304-8900, Hotel Abuarama. Abraço então pro Pelado em Crato, de Assis da Comatel, Camburão dos Pastéis, Tico Defunto, Aldísio, lá no bairro Novo Crato, em Crato. Um abraço também para Neudo Monteiro, lá no Novo Juazeiro. Obrigado pela audiência. Produtos Panebom Pão Nosso fazem parte da mesa das famílias caririenses. Pães deliciosos, com todo cuidado, com todo carinho. Pão de forma, pão hot dog, hamburgão, pão árabe. Tem também a linha integral e a deliciosa massa para pastel tasquinha.
produto Panebon Pão Nosso. A gente fala também aqui no Timaço da Vale FM de Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. Você pode saborear na Praça do Pio 12, fazer o seu pedido, receber na sua casa pelo 988380548. Vamos em frente também no Timaço da Vale FM para Baleia Burger, que o JF acabou de falar. Eu falo de novo que o Baleia Burger é tão bom que merece falar duas vezes. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, inscrições abertas para o vestibular da Unileão, formando grandes profissionais e sempre com você. Já o presente, JF. Já o presente, pensou... Não, jamais. Você tá esquecendo de Juraci, JF. Jamais eu vou esquecer do meu amigo Juraci. Pelo amor de Deus, a Já o Presentes é referência na região do Cariri para você que vai presentear, quer decorar a sua casa vai ficar linda demais. Olha, tem objetos aí de decoração, os artigos mais bonitos que você possa encontrar. Falou em presentes, pensou na Já o Presentes. A loja fica na Clóvis B. Vilacqua, 536, no meio do quarteirão, no centro da cidade de Juazeiro. Rapaz, ali pertinho, vizinho a Já o Presentes, tem a Já o Decorações. Brinquedos, decoração completa para sua casa, vendas no atacado, varejo. Pensou presentes, pensou Já o Presentes, a referência do Cariri. Marco. Tá legal, aqui chegando também o nosso querido Seu Antônio, Boi da Rifa. Vamos em frente para Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Bora falar do Guarani? A gente fala do Guarani, o Leão do Mercado que volta a campo na próxima segunda-feira. Chance ainda tem, mas infelizmente as chances se reduziram bastante, meu querido Anderson, devido à derrota que aconteceu para o time do Barbalha nesse último compromisso. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, João Filho. Boa noite, Marco, a todos os ouvintes do Vale Esportes. Antes mesmo de falar do Leão do Mercado, hoje, apesar de ser um dia muito triste, não só para todos os juazeirenses, principalmente para o torcedor rubro-negro, a Yane, como todos sabem, era torcedora do Guarani, inclusive perguntava muitas vezes como andava o Leão do Mercado, depois dessa notícia triste que tivemos hoje. E hoje também, João Filho, marca o aniversário da minha filha. Ah, sim. Ana Cecília, 10 aninhos de idade. Então felicidades para Ana Cecília. Muita saúde e muita paz para a princesa. Parabéns, parabéns. Ana Cecília. Sim, hoje... É a número 1 ou a número 2? É a mais velha. É a número 1, tá certo. Lembrou o ex-presidente Bolsonaro. 01 ou 02? E quando eu digo assim, número 1, não é que uma seja 1 e a outra seja... Não, é a número 1 porque é a mais... a que nasceu primeiro. É que nasceu E primeiro. a número 2, a que nasceu depois, mas o amor é sempre igual que a gente tem por todos os filhos. Parabéns, parabéns. Felicidades. Parabéns, meu querido Anderson. Mas vamos falar do... Não, mas parabéns é pra ela, não é pra Anderson, não. Mas a gente parabeniza o pai. Não. Parabenizar a menina. Mas eu quero parabenizar ela. O que é que você tem contra? Ora, você quer parabenizar a pessoa errada? Ora, ela não tá aqui. Se ela estivesse aqui, eu parabenizava ela. Não, o parabéns é ela. Ele leva os parabéns pra ela. Leve o meu abraço de parabéns à sua Aí tá certo. Você se corrigiu agora. Vamos falar do Leão do Mercado, que é melhor. O Guarani que perdeu mais um jogo ontem para a equipe do Barbalha. E o presidente do Leão do Mercado, logo após o jogo, a gente conversou com o presidente Soares. E ele fala justamente sobre esse momento do Guarani no Campeonato Cearense e da esperança do Leão ainda ficar na primeira divisão. Boa noite, Anderson. Boa noite a todo o público ouvinte da Vale FM, em especial o torcedor do Guarani, no qual eu tenho um grande respeito, apesar de faltarem respeito comigo alguns, mas isso é coisa do futebol. Eu entrei nessa e eu tenho que aguentar, mas não tem problema não. Eu ainda acredito, Anderson, porque ainda faltam 2 jogos. É difícil, porque o Guarani, eu acredito que não vai depender das próprias pernas dele não. Mas eu acredito que o Guarani ainda não cai, porque eu vim para ficar, eu vim para fazer história, seja com a permanência ou seja com o descenso. Mas eu vim para fazer história e eu acredito ainda que o Guarani vai permanecer na primeira divisão e não vou aqui mais nem estar pedindo apoio de ninguém, porque quem viu o futebol Guarani hoje foi irreconhecível. Jogou um baita de um primeiro tempo e no segundo tempo arriou. Mas tem que ver o seguinte, a gente passou a semana aí treinando, esses 4 dias treinando, e 6 jogadores doentes. Você vê que o Eric não pôde jogar porque está machucado do último jogo, o Gabriel foi suspenso, e tem mais 4 jogadores que estavam jogando com gripe, o Jalisson, o Eduardo, todos machucados, gripados e com febre, o zagueiro, o Felipe. Quer dizer, infelizmente é coisa do futebol, mas Deus quiser, a gente ainda vai erguer a cabeça aí, vou ver se eu dou uma animada nessa negada para ver se a gente consegue permanecer na primeira divisão.
Soares, o que falar dessas especulações, daquela faixa que aconteceu no último jogo, que isso, querendo ou não, influencia dentro de campo. Você vê que muitas vezes os jogadores ficam limitados a até mesmo errar dentro de campo e, querendo ou não, gera esse tipo de especulação e acaba atrapalhando no momento que o Guarani mais precisa do torcedor. Exatamente. Infelizmente, colocar aquela faixa ali, estão achando que a gente está manipulando. Na pessoa do Soares, ele tem toda a liberdade, qualquer um tem toda a liberdade para confiscar toda a minha vida. Então, eu não tenho receio nenhum, porque eu não estou fazendo manipulação de resultados. Infelizmente, o time não é bom, por quê? Porque a gente não tem dinheiro para contratar. O BID estava trancado, eu tive de gastar um absurdo para abrir o BID. O Guarani tinha uma série de débitos na federação. Hoje o Guarani não deve à Federação Cearense. O Guarani só está devendo as parcelas que conversou com o Wilson e essas causas trabalhistas que eu ainda vou dar uma verificada para ver se eu consigo regularizar. Isso se me deixarem permanecer, porque eu peguei o time faltando 10 dias para a competição. Não tive planejamento, não tive nada. Então, infelizmente, não teve como fazer. E o pouco dinheiro que tem para receber da federação ainda é para pagar os atletas. As palavras do Soares justamente falando sobre esse momento. Primeiro falou sobre a equipe, sobre o jogo. Na sequência, sobre as especulações de manipulação de resultado dentro do Guarani. A gente lamenta a situação que passa o Guarani de Juazeiro. A gente acredita que pode acontecer aí que o time vença os 2 jogos, mas a gente lamenta que o Guarani não depende mais de si próprio, das suas próprias forças, precisa vencer os 2 jogos e depender de uma combinação de resultados, mas vamos acreditar, né, Marco? A gente sabe que tá difícil, a situação bem difícil mesmo, se encaminha para um rebaixamento, a verdade tem que ser dita, se encaminha para o Guarani de Juazeiro voltar à 2ª divisão, uma situação que a gente lamenta demais, mas volta a repetir, vamos acreditar, né? O Guarani é um time imprevisível no campeonato desse ano, sob o ponto de vista de você não poder confiar na equipe. Essa é que é a grande verdade. É bom lembrar que o Guarani ganhou um jogo e perdeu 8. Então, é assim, uma carga muito pesada de muitos resultados ruins, um atrás do outro. Tomara que o Guarani termine com dignidade esse campeonato, ganhe os 2 jogos que faltam, e aí vamos ver os outros resultados para ver o que acontece. O problema é que o Guarani não passa confiança, João Filho, para o seu torcedor. Porque a gente nunca sabe qual é o Guarani que vai estar em campo. É o Guarani que tomou várias goleadas no campeonato? É o Guarani que jogou de forma muito competitiva e ganhou do Barbária no último domingo? É o Guarani que fez um bom primeiro tempo ontem, igualando as ações com o Barbária, sendo até um pouquinho mais perigoso e fazendo 1-0 no primeiro tempo? Ou é o Guarani do segundo tempo que toma 4 gols em 20 minutos? Então a gente nunca sabe qual é o Guarani que vai estar jogando, o Guarani que vai estar naquele momento representando a sua torcida, que é tão gloriosa, que não merece o que está acontecendo com o time do Guarani. É bem verdade que o time é fraco, o presidente admitiu isso, o time não é bom, a gente sabe que o Guarani não tem qualidade, mas, pelo menos, repito, o time tem que tentar terminar com dignidade esse campeonato cearense. Tentar ganhar os 2 jogos, acompanhar as outras partidas, aí já não depende mais dele, mas a gente sempre dizia aqui, quando a gente fazia as contas, o problema do Guarani não é a matemática, é o pouco futebol. E infelizmente vem se confirmando essa situação. Mas tomara que pelo menos o Guarani ganhe do Caucaia na próxima segunda-feira. Vamos ver se o Guarani tem um comportamento digno para que a gente possa, quem sabe, até ir para a última rodada, ainda aspirando a permanência na 1ª divisão. Mais algum detalhe, meu querido Anderson? Daqui a pouco eu volto para falar mais sobre o leão do mercado. Tá certo então, muito obrigado ao Anderson Luiz pelas suas informações do time do Guarani. Marco, me permita abraçar aqui um amigo particular que tenho na cidade de Pereiro, é o amigo Cláudio Nogueira, tá escutando a gente agora pelo aplicativo Radios.net, ele é amigo pessoal do deputado Yuri do Paredão, tomou conhecimento desse fato lamentável ocorrido hoje com a doutora Iane Brena, ele abraça toda a população de Juazeiro, aos familiares,
nesse momento de muita dor, de muita saudade. E a gente abraça o Cláudio Nogueira e agradece muito pela audiência. Lembrando que estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. E para pedir aquela pizza na sexta-feira, JR? Eu já pedi a minha, você vai pedir a sua agora pelo 988-42-9514. É fácil demais, vai chegar ligeiro aí na sua casa. Bom, João Filho, antes de ir para o intervalo comercial, atualizando as informações, o velório da doutora Iane Brena, presidente da Câmara Municipal, que foi encontrada morta hoje em Juazeiro do Norte, será a partir das 20 horas lá no Centro de Velório Anjo da Guarda. E o sepultamento vai acontecer amanhã, 10 horas da manhã, também lá no Anjo da Guarda. A informação inicialmente de que seria na sede nova da Câmara Municipal, mas por questão, mudou já, questão estrutural, né? Aí a família decidiu... Vai ser tudo lá no Anjo da Guarda. No complexo do Anjo da Guarda mesmo. Então fica aí a informação. As pessoas que quiserem prestar as suas homenagens à vereadora, presidente da Câmara Municipal, a partir das 20 horas, lá no Centro de Velórios Anjo da Guarda, onde vai ser realizado o seu velório e, consequentemente, sepultamento amanhã, né? Vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco, a última parte do nosso Vale Esportes. 18h45, a hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, a sua concessionária Chevrolet, na região do Cariri. Nesta semana, o Cariri da Sorte vai fazer você andar de Fiat Mobi 0 km. No quarto sorteio tem um Fiat Mobi. Isso mesmo, um Fiat Mobi 0 km só pra você. É demais! 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio. E 10 mil reais no Super Giro da Sorte. 20 giros de 500 reais. E o título é baratinho, só 5 reais. E com dupla chance de ganhar. Você não vai ficar de fora dessa. Tem carro e muito dinheiro esperando por você. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda a Vai Brasil cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Vale FM. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família. Ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Madeireira Beira Rio, toda a qualidade, tem o melhor preço da cidade. A entrega mais rápida não te deixa na mão. Madeireira Beira Rio, a melhor opção. Vem, 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 pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Pega a lista e vem pra Beira Rio, vem. Vem comprar barato, vem. Melhor atendimento aqui tem. Madeireira Beira Rio, a número 1 do Cariri. Muito mais que madeiras, você encontra hidráulica, elétrica, ferramentas, dobradiças, fechaduras, pisos, tudo em um só lugar. Telefone 88 35 12 50 07, WhatsApp 88 9 98 40 19 76. Madeireira Beira Rio. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511 3975.
Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. Pavimento Juazeiro é o programa de recuperação e execução de novos calçamentos e asfalto. Só em 2022, a Prefeitura de Juazeiro do Norte já requalificou mais de 147 mil metros quadrados de asfalto e executou 73 mil metros quadrados de novos calçamentos, além de 340 passagens de nível em todos os bairros da cidade. O investimento é 40% maior do que foi aplicado no ano anterior. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. A Vale Esportes da Vale FM, oferecimento produtos Ambev, feitos com amor. Esse é nosso, esse é do Cariri. Vamos até Fortaleza. Contato com Quilmer de Campos. Eu poderia dizer que ainda não Fortaleza. Chegou em Fortaleza ainda? Ainda não, porque a informação que ele me passou... Rapaz, ele sai parando por aí, né? Ele me mandou pra uma conhecer foto. as cidades? Ele me mandou uma foto, sabe de onde? Serra Talhada, no Pernambuco. Certo. Tá girando. Mas gosta, né, rapaz? Uma hora ele chega. Mas gosta, viu? Vai falar com a gente agora, trazer informações de Ceará, Fortaleza, Ferroviário. Boa noite, Quilmer. Amigos do Timaço da Vale FM, aquele abraço, boa noite. Chegando com as informações dos clubes da capital. O time do Fortaleza ontem jogando na capital cearense venceu o Deportivo Maldonado do Uruguai pelo placar de 4-0. Um gol do Galhardo, um gol do atleta Guilherme e 2 gols do Lucero. Com o resultado, o Fortaleza está qualificado para a próxima fase da pré-Libertadores. O adversário agora será o Cerro Porteño do Paraguai, da capital Asunción. Aliás, saiu a informação que o primeiro jogo seria em Fortaleza no próximo dia 9 e o outro jogo no dia 16 de março. Dia 9, Fortaleza e Cerro no Castelão. O jogo da volta no estádio La Ola, em Asunción, Cerro e Fortaleza. O time do Fortaleza que volta a jogar no final de semana, domingo, o clássico contra o Ceará. Será o segundo clássico do ano. No primeiro, deu o Ceará pelo placar de 2-0, valendo pelo Campeonato Cearense. Agora é pela Copa do Nordeste. O Ferroviário já está em Campina Grande para o jogo de amanhã contra o time do Campinense no estádio Amigão. O Ciel está fora do jogo, sentindo o dorso do pé, levou uma pancada na cidade de Resende, não joga. Outro que não joga é o volante Felipe Guedes. O Felipe foi dispensado num comum acordo, já que o mesmo foi até Brasília acompanhar o nascimento do primeiro filho dele, lá na cidade, na capital federal. Assim, viajaram para Campina Grande e estão concentrados na Rainha da Borborema. Os goleiros Douglas e Hugo, os laterais André, Negueba, Zé Carlos e Matheus Silva, os zagueiros Alisson, Éder Lima, Fabão e Rony Lobo, os volantes Lincoln, Thalisson e Cairo, e os atacantes Deizinho, Eric Pulga, Juninho Quixadá, Tiaguinho e Kiuan. O jogo começa às 17h30 em Campina Grande, na Paraíba. O clássico de domingo valendo também pelo Nordestão, às 18h30 no Castelão. Só mais um detalhe, Fortaleza e Deportivo Maldonado, nós tivemos 52.502 pagantes, com R$1.310.356. São estas as informações de hoje, amigos do Timaço da Vale FM. Foi Quilmer de Campos para a Vale FM 99.9. Valeu então, Quilmer. Obrigado pelas informações no nosso Timaço da Vale FM. Um abraço pro amigo Robson Borges, o nosso querido Coronel Luciano e o Coronel L. Rodrigues, que são torcedores do Ferroviário Atlético Clube. O Tubarão que joga amanhã contra o Campinense lá na Paraíba pelo Nordestão. Nosso querido ouvinte, o Vando, que é mototaxista lá do Memorial, fica ali no Memorial Padre Cícero. E o amigo Neguinho, lá da Retífica São Francisco, um grande abraço. Seu Ribamar, lá de Solados do Ribamar, um grande abraço
abraço para ele também, obrigado pela audiência. Alô, Raimundo seu William, Ribamar. em Caririaçu. O ESC Cursos comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E mais uma novidade, o ESC Med, com preparação exclusiva para vestibulandos de medicina. Não perca tempo, matricule-se agora mesmo. A melhor equipe de professores, ótimo material didático e uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno. Mais informações, ESC Cursos, WhatsApp 99982-2476. Ô João Filho, pega aí, por favor, o endereço do Colégio Compasso, porque tem uma oferta de emprego do Colégio Compasso que está recebendo currículos para contratar professores e pessoas para trabalhos de serviços gerais. Então, interessados em entrar em contato aí com o Colégio Compasso, João Filho. Bom, você vai entrar em contato, o endereço é a Rua Odilon Gomes 474, no bairro Tiradentes. O telefone para mais informações é o 35710531, para você, de repente, aí poder, se for aprovado na seleção lá do Colégio Compasso, fazer parte dessa equipe que é uma referência em educação para toda a região do Cariri. Um abraço aqui, Marco. Nosso amigo Val das Tapiocas está escutando a gente. Tá nada. Um abraço, querido Val. Obrigado pela audiência. Nosso querido Josafá Figueiredo, grande Josinha, ex-presidente do Guarani de Juazeiro, também escutando a gente. Um abraço, querido Josafá. Boa noite. Obrigado pela audiência. Bom, vamos voltar a falar do Icasa, que joga amanhã com transmissão do timaço da Vale FM. Eu acho que amanhã tá pintando um Delton Sá, viu? Tá pintando o Delton Sá amanhã? Tá, porque esse ar-condicionado tá acabando com minha garganta, viu, JF? E a Luiz Vilar tá de volta. Se não tiver Delton Sá, não se preocupe não, que a Luiz Vilar também é bom narrador, viu? Pronto, vamos lá. Rapaz. Se garante. Vamos arrochar o novo. Fala, Luiz. Vamos falar dos ingressos, JF, que mais uma vez só vão chegar no dia do jogo. Só amanhã, às 11 horas da manhã, é que os ingressos estarão em Juazeiro do Norte, mas naqueles mesmos valores já aplicados na quarta-feira. R$20 arquibancadas, 50 nas cadeiras premium com meia de 25 e R$60 nos camarotes. A carga solicitada pela diretoria, viu, JF e Marco, foi de 4.500 ingressos, né? Bem mais do que na última quarta-feira, que era um pouco mais de 2.500. Então agora a diretoria está um pouco mais confiante. Tomara que o torcedor também possa estar animado para apoiar o Verdão amanhã, nesse jogo que é até considerado um clássico por muitos. Bem, os pontos de venda, CT Praxedão e na Arena Romeirão apenas. O torcedor vai poder encontrar a partir das 11 horas da manhã e nós estaremos lá, ou Marco Valério, ou Delton Sá, para trazer as emoções desse jogo entre Icasa e Guarani de Sobral, para se isolar na liderança, viu, Marco? Essa é a expectativa do Verdão para o jogo de amanhã. E tomara que a gente não tenha um fato lamentável que teve ano passado, que foi uma confusão entre as torcidas organizadas, infelizmente, do Guarani de Sobral e do Icasa, inclusive ali naquela parte do estacionamento, com o arremesso de bombas, né, pedras, pedaços de pau. A polícia teve que intervir, foram ali nas grades tentar derrubar as grades do estacionamento. Então o policiamento tem que estar atento na cercania do estádio para evitar, né? Não sei se a torcida do Guarani de Sobral vai vir, mas estou apenas alertando caso venha, que é um jogo que carece aí uma atenção maior, porque há uma rivalidade, infelizmente, entre torcidas organizadas do Icasa e do Guarani de Sobral. Marco, pra mim quem faz esse tipo de coisa não é torcedor, porque ele tá ali pra prejudicar o clube, né? O que é que vai resolver em campo? Ele jogar uma bomba, ele ameaçar alguém, ele bater em alguém? Absolutamente nada, e pode, né? até atingir uma pessoa que não tem nada a ver, né? Ou da própria torcida do Icasa, também, ou do Guarani de Sobral, no caso lá do lado deles, né? Enfim, a polícia realmente tem que estar atenta. E a gente torce para que não tenhamos nenhum episódio como esse, que seja tudo na santa paz, que as famílias que estão indo bem mais agora para a Arena Romeirão, né? A gente vê muitas crianças, mulheres nesses últimos jogos, possam continuar indo sem maiores problemas, né, Marco? Valeu, Aloysio, grande abraço, até amanhã. Amanhã tem um programa do Jader Guga, amanhã à tarde, mas um pouquinho antes da bola rolar, já vamos estar falando diretamente do Estádio Romeirão para Icasa e Guarani Sobralense. Agora vamos falar do Guarani daqui, do Leão do Mercado, que é daqui
é do Cariri. Anderson Luiz. O Leão do Mercado que fez um trabalho mais leve hoje lá no CT Miranda e amanhã volta a trabalhar, agora mais com bola. O técnico Ferreira deve fazer algumas alterações. Tem a volta do Gabriel pro time titular para esse jogo da próxima segunda-feira, diante da equipe do Caucaia, lá no estádio Vinaldão. Ô Anderson, você tem alguma informação com relação ao goleiro Diego? O Guarani passou alguma informação? Tá tudo ok com o Diego? Que ele saiu sentindo a virilha, né? No jogo de ontem. É que o Diego tá se recuperando, pode até ir pro jogo, é uma dúvida para esse jogo diante da equipe do Caucaia, e ainda tá se recuperando, tá entregue ao departamento médico. O bom goleiro que fez muita falta, diga-se de passagem, apesar do Matheus também não ter culpa nos gols, eu posso até dizer assim, mas a liderança do Diego fez muita falta no jogo contra a equipe do Barbalho. Valeu, Anderson, obrigado pelas informações aqui no Vale Esportes. O que temos em nível nacional aí para você destacar, JF? A reta final dos estaduais da fase classificatória. Nesse final de semana teremos o encerramento da primeira fase do Paulista. A Portuguesa tá caindo, né, Pois rapaz? é, a Portuguesa teve tanto trabalho para subir e aí tá voltando para a segunda divisão. Tá parecendo os times daqui, né? Joga segunda, sobe, aí joga um ano, desce de novo. Mas a Portuguesa passou um tempão sem estar na primeira Igual divisão. os times daqui, passa um tempão na segunda, sobe, cai no outro ano. Então, na reta final dos campeonatos estaduais, da fase classificatória, na sua primeira fase. Tem Ceará e Fortaleza, né? Tem Ceará e Fortaleza. Quem é que ganha esse jogo? Fazer um palpitômetro aqui. Rapaz, eu acredito que o Fortaleza ganha essa Fortaleza partida. ganha a partida, Acredito que o Fortaleza vence. Mas clássico é clássico, né, JF? Sim, e vice. Pode acontecer tudo, né? Pode acontecer. Ou inclusive nada, dar um 0-0, quebrarem a bola. Mas eu acredito que o Fortaleza, na minha opinião, vence o jogo. Vai ter um clássico muito bacana no fim de semana. Aonde? No Sul. Sim, domingo tem Grenal. Né? 8 da noite o jogo. Colocar um clássico 8 horas da noite no domingo. Pra dar tempo você assistir, trabalhar e assistir de noite. Depois da missa, né? Foi pensando em você, JF. A gente vai pra missa, né? Que os dirigentes da missa, não assistir o jogo. Você tá precisando rezar muito, viu, João Filho? Não, eu tô precisando. Você tá precisando rezar muito. É verdade. Você reze muito, JF. Quem puder rezar por mim, por favor, muito faça bem, isso. Mas faça a sua parte também, viu? Não, eu faço. Então vamos lá, Grêmio e Inter, quem leva? Grêmio Internacional, na minha opinião. O jogo é aonde, JF? O jogo vai ser na Arena do Grêmio. Na minha opinião, o Grêmio vai ser o vencedor dessa partida. Também, concordo com você. Vou discordar. Eu tô com Fortaleza, tô com o Grêmio igual JF. E outro clássico que chama a atenção... Luiz, é por isso que tá doente. É por isso que tá doente. Concordar comigo? Tá doente esse ano. Outro clássico que chama a atenção é Flamengo e Vasco. Tem Flamengo e Vasco domingo, né? Luiz Vilar, Flamengo e Vasco. Quem será que ganha? Rapaz, que situação, viu? Vou de Vasco. Você vai de Vasco da Gama? Marco Valério, e aí? Vasco. Quem vai ganhar esse jogo é o Vasco. Eu acredito também que o Vascão da Gama vai vencer essa partida. Pois pra não ficar penso só pra um lado, chega, Boi. Dá a tua opinião aqui. Não, mas de qualquer maneira não vai ficar penso, vai ficar um 3-1, né? Mas pelo menos o Flamengo é lembrado, porque a gente tem que ter respeito por todos os times, né? Boa noite, seu Antônio. Boa noite, Marco. Boa noite, JF. Meu amigo Luiz Vilar. A Luísa é a Luísa. Não é Luísa, não, é a Luísa Vilar. Do jeito que você chamar, ele atende. Ele é um rapazinho. Ele aceita, né, Marco? Marco, manda uma... Parece cada um, hein, Luiz? Lá também assim, aparece desse, né? Marco, manda um abraço aí. É antena, viu? Manda um abraço aqui pra Zé Perequeté, rapaz, tá ouvindo o programa. Zé Perequeté. Zé Perequete. Um taxista, gente boa demais. Acelera aí que tem a resenha da picanha, já. Pois vamos pra lá. Eu até como flamenguista, quanto mais picanha. O homem aumentou de novo combustível. Eu como flamenguista, sou flamenguista roxo, mas reconheço que o Flamengo ali não é treinador não, viu? Ali não é treinador. Eu vejo que não é treinador, não. Praga de corintiano pega. Não, eu sei, mas... Não, mas falando sério assim, o Flamengo tem um baita do elenco, mas não tá correspondendo, né? Às expectativas de todos nós. O próprio Santos fizeram um away com esse goleiro. Expectativa de todos nós, não. Expectativa do seu torcedor, Não. O Flamengo tem um time bom. Realmente o Flamengo tem um time massa. Poderia estar jogando muito mais. Tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Agora, não tá funcionando, né? Não sei se alguns jogadores se acomodaram nas suas, né? Já ganharam com o título demais, aí talvez estão se acomodando agora. Tá bom já, né? Eu, como já perdeu 3 esse ano, pô. Eu já dançou em 3. E também domingo, no clássico de domingo, eu não tô
Botando muita fé Mas no na sua Flamengo opinião, contra o quem Vasco, ganha? não. Flamengo ou Vasco? Eu acho que vai dar empate, mano. Empate, né? Ixi, então quando o Nem Boi isso. vem dizer que dá empate é porque o negócio tá feio, O viu? negócio tá complicado, viu? O Flamengo vai acabar ganhando esse jogo, viu? Todo Será? mundo achando que vai dar Vasco, o Flamengo vai acabar ganhando Mas esse sobre jogo. uma notícia hoje, não sei se isso aí procede. O técnico foi demitido? Qual? O Vitor VP? Pinheiro, sim? Não, tá prestigiado pela diretoria. Informações erradas. Quem Agora é que tá foi bom, demitido foi Francisco Diá. O causídico Francisco Diá, que já treinou em casa, Ferroviário, aqui no Ceará. Ele foi demitido do Botafogo da Paraíba após a eliminação na Copa do Brasil. Você falou em Copa do Brasil, Marco. Ontem, cenas lamentáveis do jogo do Sergipe com o Botafogo. É lamentável o que fez o árbitro. Pelo amor de Deus, rapaz. Aquilo ali foi uma falta de humanidade com o Sergipe. Exatamente. Ali era até o Botafogo empatar. Ele deu no primeiro momento 6 minutos, depois aumentou para 8 minutos. Aí passou para 9. Aí passou para 9. E o gol saiu com 10. E o gol saiu com 10 minutos de acréscimo. Pelo amor de Deus, rapaz. Lamentável o que aconteceu com o Sergipe ontem na Copa do Brasil. Tudo bem, houve agressão ao árbitro, a gente condena isso. Somos contrários à agressão em qualquer hipótese. Mas, pelo amor de Deus, o que o árbitro fez ontem também foi um absurdo, João Filho. Concordo plenamente. Vamos embora? E parabenizar a classificação do Iguatu. Grande Iguatu. Nosso amigo Osta tá com pegar tudo. o Santos, né? É pegar o Santos lá na Vila Belmiro. Vila Belmiro. Vai dar Iguatu. Eu acho que também vai dar Iguatu. O Santos não tá lá essa coisa toda, não. Acho que vai dar Iguatu também. Não, acho que vai dar o Santos. É sonhado. Eu até torceria pelo Iguatu, nada mas sonhar. eu vou ser sincero, eu acho que vai dar o Santos. Pleno total favoritismo pro Santos, pelo amor de Deus. Mas Não dá pra comparar, não. Não dá pra comparar. Pode ser que às vezes a água corra por outro mar, viu? Vamos embora, JF. Vai correr lá pra Vila. Amanhã tem Casa em Guarani de Sobral, 5 da tarde, bola rolando. Você, torcedor do Icasa, vá lá, compre seu ingresso, ajude o Verdão do Cariri com seu incentivo e ouça a transmissão amanhã pela Vale FM, também no nosso canal no YouTube. Oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Um abraço para Isaac.